Pessoal, sou o Lucas, para quem não conhece, Lucas Silva. Eu sou responsável pela operação técnica e comercial Microsoft, né, das soluções Microsoft aqui na MapData. Agradeço pela presença de vocês, né? A gente está numa sequência de webinar, onde a gente pretende entregar um webinar por mês, pelo menos, né, durante esse ano de 2024, em diversos temas, aí, assuntos relacionados à Microsoft, principalmente Cloud, Copilot, enfim, né? Se vocês quiserem saber os webinars que já aconteceram, ou até os que vão acontecer, a gente já está com uma lista programada aqui, tá? No final, eu vou deixar os nossos contatos, contato do time comercial, do time técnico, e aí a gente pode bater um papo se vocês quiserem assistir algum que está gravado e tudo mais, tá? Reforçando sobre a MapData, né, a gente sempre costuma falar um pouquinho aqui, nós estamos no mercado há 32 anos já, né, esse ano a gente completa 33, e a gente atua principalmente com soluções Adobe, Autodesk e Microsoft, né, tanto no fornecimento do licenciamento, implantações, né, parte de serviços, treinamentos, tem plataforma EAD, tá? Então, se vocês também tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais as nossas soluções, o nosso time, a gente vai deixar nossos contatos aí para vocês, tá bom? Hoje a gente vai falar especificamente sobre o Copilot, né? É um tema que vem com muita força. A Microsoft lançou há algum tempo o Copilot e já tem muita gente usando, já tem muita gente aproveitando dos benefícios, dos recursos que a nuvem vem entregando para a gente, né? Hoje a gente vai fazer a apresentação em conjunto com o Carlos, da Microsoft, né? Carlos é super especialista em diversas soluções da Microsoft. O currículo dele eu vou deixar para ele mesmo apresentar, beleza, Carlos? Porque tem bastante coisa aí, né? A gente não vai se aprofundar muito, porque senão o Carlos vai ficar fazendo só apresentação sobre tudo que ele atende aí. Carlos, segue aí, pessoal. Eu estou à disposição aqui se vocês precisarem. E no final a gente deixa nossos contatos aí para vocês poderem acessar a gente, tá bom? Muito obrigado e bom webinar a todos aí. Fechado. Obrigado, obrigado, Lucas. Bem-vindo, gente. Como o Lucas falou, sou o Carlos, sou um dos especialistas aqui da Microsoft. Meu foco aqui é a parte voltada para a Mono Workplace, mas também atendendo ali algumas outras áreas para a parte Power Platform, também para a parte de dados. Mas hoje, mais especificamente, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o Copilot, né? Que é esse novo assistente para o dia a dia que a Microsoft lançou, que agora está finalmente disponível para o nosso trabalho aí, para o dia a dia, para auxiliar a gente, tá? Dando seguimento, a gente precisa dar uma olhadinha no Copilot aqui, né? Como um assistente para o nosso dia a dia, né? Ele vai ser o nosso assistente aí de IA para o dia a dia. E a Microsoft sempre comenta que a era dos Copilot chegou, né? E por que disso? Por conta desse guarda-chuva, né, atual que nós temos de soluções aqui com a Microsoft. Não tendo somente aqui o Copilot para o 365, mas tendo outras soluções que a gente pode olhar e verificar no nosso dia a dia. Então a gente vai ter desde o primeiro, né, que foi lançado, que é o GitHub Copilot para a parte de códigos aí, que auxilia todos esses desenvolvedores no dia a dia. A gente também tem a parte de segurança com o Copilot auxiliando lá dentro dos produtos da Microsoft, da linha Defender. A gente vai ter também o Copilot lá dentro da plataforma do Fabric para auxiliar a gente com toda essa análise massiva de dados, né, com esses insights para o nosso dia a dia. A gente também já está com essa versão prévia, né, do Windows Copilot. Então, se você estiver na versão do Windows lá 24H2, se não me engano, você já vai estar conseguindo degustar algumas coisas para o Copilot dentro aí do sistema operacional. Fora, né, o Copilot aqui com o Dynamics, né, e também aqui temos o Copilot para a parte de Power Platform. Com a questão de parte de Power Platform, eu não vou aprofundar tanto, né, porque nós temos algumas desmembramentos de soluções, tá? Que podem acabar trazendo até um pouquinho de confusão. Então não vou aprofundar tanto, mas hoje a gente vai falar especificamente do Copilot para o Microsoft 365, né? Dentro dos aplicativos do 365. E com isso, a gente já precisa tratar aqui, né, de uma quebra de paradigma com relação à parte de Autopilot e Copilot. E por que isso?
tá, gente? Porque quando a gente trabalhava ali com Autopilot, a gente tinha algumas questões voltadas para automação, né? Com o Copilot, vocês também vão verificar esses pontos de automação, só que ele não vai impor nada, tudo é sugerido por ele, né? Então ele é realmente um assistente para o seu trabalho, aonde com os prompts, com as suas perguntas, você vai conseguir gerar todo esse enriquecimento de informações, tanto dentro do Word, quanto dentro do Excel, dentro das soluções que vocês já trabalham no dia a dia com os aplicativos do Microsoft 365. Dando sequência, eu vou pedir só para que vocês tenham atenção aí, o pessoal, se quiser até mesmo da Mapdata me falar, se tiver o videozinho que eu vou passar com som, tá? Esse primeiro vídeo que eu vou passar para vocês é mais para elucidar, tá? Até onde a abrangência do Copilot do Microsoft 365 consegue alcançar, perfeito? E depois disso a gente vai ali olhando o Copilot em cada uma das suas vertentes dentro dos produtos da Microsoft. E eu vou também parar um pouquinho para a gente conversar um pouco sobre outros pontos, para que vocês entendam cada vez mais sobre como o Copilot funciona e sobre esse desbloqueio, esse aumento da produtividade e também da criatividade no dia a dia de vocês. Eu brinco bastante, né, que a Microsoft sabe apresentar um produto, né, gente? Então, o que a gente consegue verificar com o Copilot? Essa abrangência, né, na hora que a gente fala de aumento de produtividade e também que a gente fala sobre a questão de libertar essa criatividade. E vocês vão me perguntar, Carlos, e como é que tudo isso acontece e como é que tudo isso se dá, tá? Primeira questão que a gente vai poder olhar é o trabalho do Copilot aqui, né, com a questão de linguagem natural. Então, se você já trabalhou em algum momento, né, com o ChatGPT, com o Bing, vocês têm já um certo uso, tá? O que essa linguagem natural ela faz, né? É ali simplesmente o seu trabalho de fazer as perguntas para com que a inteligência generativa, né, do Copilot consiga trabalhar e te trazer ali os melhores insights. E isso tem a ver o quê? Com a parte dos grandes modelos de linguagem, né? Onde ele vai fazer toda essa parte de refinamento das informações para que você consiga ali ter os melhores insights. Só que nós temos que olhar aqui esses dois também, né? Microsoft Graph, né, que são os seus dados, e os aplicativos do Microsoft 365. E por que disso? Né? Aqui nós vamos ter com o Copilot, dentro do 365, uma orientação para o seu negócio, né? Onde a gente vai começar a utilizar os dados da sua empresa, né, com o Copilot, para que vocês consigam o quê? Criar toda a parte de contextualização. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E, né, da onde que vem todas as informações que o Microsoft Graph trabalha e atua? De todas as suas configurações, todos os seus trabalhos dentro dos aplicativos do 365, indo desde o seu OneNote até as suas reuniões que você trabalha no dia a dia. E por que eu deixei a internet por último, né? Isso aqui é uma atualização. Antes, quando nós apresentávamos
essa parte de linguagem natural, né, sobre a questão de como o Copilot funciona, a internet ela ficava um pouquinho ali, né, meio que com um ponto de interrogação de como que ela seria inserida. E agora ela entra também como um trabalho de enriquecimento das informações, tá? Mas tomem cuidado com esse trabalho aqui, porque nós temos que verificar também todos os dados que vêm para a questão de autenticidade, para a questão também de serem dados fidedignos, tá? Então tomem cuidado com esse uso, tá? Sempre quando vocês forem enriquecer informações dentro do seu dia a dia, sempre verificar as fontes, verificar o uso, tá? Bem parecido com o que vocês, né, com o que vocês podem usar também com o chat GPT. Perfeito até aqui? Vamos dando sequência. O Copilot, dentro do 365, ele vai estar dentro dos aplicativos que a gente já conhece no nosso dia a dia, né? Então, dentro do Word, Excel, PowerPoint, Outlook, o Teams, ele também vai estar dentro do Note, ele vai estar dentro também ali da parte de Power Apps, Power Platform, tá? Então, a parte de Power Automate, né, que vai entrar um pouquinho aqui no trabalho com o Microsoft 365 Copilot para auxiliar vocês em fluxos de trabalho e automação no dia a dia, perfeito? E tem um ponto super interessante que a gente precisa dar sequência, que a gente precisa olhar aqui, que é a questão da abrangência do Copilot. E por quê? Né? A gente tem que olhar segurança e conformidade. O Copilot ele vai herdar a segurança e conformidade e as suas políticas já setadas do Microsoft 365. Então tomem cuidado, tá? Então dá aquela olhadinha, né? Se você está numa licença Business Premium, por exemplo, você já tem ali mais armas, né? Você já tem mais presets de segurança que vocês podem trabalhar, né? Então tomem cuidado com essa questão. Olhar também permissionamentos dentro do SharePoint. Por quê? Porque o Copilot ele atua com arquivos de referência. E de onde que vem esses arquivos de referência? Vem também do SharePoint aí, da sua organização. Então, tomar esse cuidado, ver quem está acessando o quê, quem pode acessar, né, certos arquivos, para que não haja ali, por exemplo, uma pessoa que não deveria estar acessando algum conteúdo, que ele esteja acessando ali via o Copilot, tá? Sempre ter esse acesso, ter esse cuidado para o dia a dia no uso dele. E privacidade e parte de inteligência artificial responsável. Esse primeiro, a gente vai falar muito da partição segura, tá? Por que a gente fala sobre partição segura? Porque tem muitos clientes, né, na época do desenvolvimento do Copilot e depois já no uso do Copilot em teste e agora até mesmo com essa liberação geral, que perguntam, mas e tudo que eu criar dentro do Copilot, a Microsoft não vai pegar isso a fim de treinar outras empresas que sejam do mesmo setor que o meu? Não, tá? Então, se você pegar lá dentro dos termos da Microsoft, se você pegar isso também dentro da documentação da Microsoft, tá? Você vai ver que existe a questão da partição segura. Então, a Microsoft, ela deixa ali bem claro que ela não vai utilizar nada do que for criado a fim de treinar outras empresas aí do mesmo setor de vocês. Seguindo com a parte de inteligência artificial responsável, a gente olha muito aqui para o trabalho que vocês fazem, né? E para algumas conferências a nível de sensibilidade de conteúdo aí dentro da empresa. E por que essa sensibilidade de conteúdo? Está muito ligado com a saúde da empresa. Tá? Então, como é que está a empresa? Como é que está o estado dela? Está em recuperação, né? Ela está vindo ali de uma nova alta, né? No aumento ali das ações, ou ela está vindo também de uma melhoria, né? Então está tendo investimento. Então, deixar esses dados que são de sensibilidade da empresa somente para quem deve acessar esses dados. Então, o Copilot ele também verifica, né, essa sensibilidade para que não vá para as pessoas que não deveriam ter acesso. Perfeito? E eu comentei sobre o Microsoft Graph. Então, aonde que está aqui toda a parte de conteúdo e contexto e aonde ele vai buscar essas informações? Ele vai buscar essas informações dentro aqui do seu calendário, ele vai buscar essas informações dentro dos e-mails, ele vai buscar essas informações dentro do chat que você trabalha no Teams no dia a dia, dentro do Note nas suas anotações, nas reuniões, nos contatos que você trabalha também no dia a dia. E como é que é feita essa contextualização? Ele pode pegar, por exemplo, uma anotação que você fez de uma reunião, um chat que você teve com um cliente, um e-mail, né, um calendário, e na hora que você for
trabalhar, por exemplo, dentro aqui de um Word, né, para criar ali uma minuta, para criar uma proposta comercial, ou também dentro, por exemplo, de um SharePoint, você pode pegar ali esses arquivos que você criou, esse chat, como referência para cada vez mais enriquecer as informações no seu trabalho com o dia a dia e seguir em frente, né, para você dar o foco naquilo que realmente importa, tá? Eh, uma coisa que a gente vai olhar aqui sobre a parte do Copilot é o seu sistema de indexação, ou o Copilot System, como nós falamos. E por que que a gente precisa passar esse trabalho? Por que que a gente precisa passar essa questão? Porque existem muitas dúvidas sobre como o background do Copilot funciona e como esse enriquecimento de informações se dá. Então, o próximo vídeo que eu vou passar aqui para vocês é sobre o Copilot System. E aí, se caso depois, né, vocês tiverem alguma dúvida, o pessoal aí da MapData também está olhando o chat, deixem suas perguntas, que depois no final da nossa apresentação a gente vai olhar, olhar as perguntas de vocês, e aí eu vou elucidando, tá? Ou até mesmo durante a reunião eu acabo até mesmo respondendo essas perguntas de vocês. Vamos dando sequência. Microsoft 365 Copilot is powered by what we call the Copilot system, a sophisticated processing and orchestration engine. It harnesses the power of three foundational technologies: the Microsoft 365 apps, that's Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, and more. The Microsoft Graph, that's all your content and context, your emails, files, meetings, chats, and calendar. And a large language model, or LLM, a creative engine capable of parsing and producing human-readable text. All accessible through natural language. It starts with a prompt from you in an app. Copilot pre-processes the prompt through an approach called grounding. Put simply, grounding improves the quality of the prompt, so you get answers that are relevant and actionable. One of the most important parts of grounding is making a call to the Microsoft Graph to retrieve your business content and context. Copilot combines this user data from the graph with other inputs to improve the prompt. It then sends that modified prompt to the LLM. You may be familiar with what an LLM can do based on your experience with ChatGPT or Bing Chat. Copilot takes the response from the LLM and post-processes it. This post-processing includes additional grounding calls to the graph, responsible AI checks, security, compliance and privacy reviews, and command generation. Finally, Copilot sends a response to the user and commands back to the apps. Copilot iteratively processes and orchestrates these sophisticated services to produce a result that feels like magic. Então aqui a gente já, né, conecta com os pontos que eu, né, havia comentado sobre a questão de verificar os permissionamentos, verificar como é que estão os seus presets de segurança, porque o Copilot, com o Copilot System, ele vai fazer toda essa verificação e também vai deixar aí tudo setado. Com o Microsoft Ground também, ele vem para auxiliar nessas conferências, tanto da parte de segurança quanto da parte de sensibilidade e de acesso, se a pessoa realmente pode ter acesso àquelas informações. Com isso, a gente vai falar um pouquinho, e eu vou apresentar algumas demos em vídeo para vocês, a gente vai pausando, né, vou passar elas completamente, eu vou pausando ali para a gente falar um pouquinho sobre alguns pontos, né, de cuidado, especificações, tá? Sobre a questão de Word, Excel, PowerPoint. E como é que isso se dá? Né? São três pilares hoje que a gente começa falando dentro do Microsoft 365 Copilot. Então, que é a questão voltada para liberar a criatividade, para a parte de desbloqueio da produtividade e também para o aprimoramento das habilidades. Quando a gente fala nesse primeiro momento sobre a liberação da criatividade, a gente está falando sobre o Word, o Excel e o PowerPoint. E vamos dar uma olhadinha na capacidade do que o Copilot consegue te auxiliar no seu dia a dia dentro do Word. You need to create a customer proposal and don't have time for writer's block. Copilot can draft a proposal based on your customer notes in OneNote, as well as another internal document. Copilot scans the target files and gets to work,
quickly generating a first draft with all the key details from the files you provided. Now let's say you want this to look like one of your previous proposals. Copilot can give you a draft in the format you typically use by specifying a reference file, and it can also insert relevant images from another file. To add the final polish, Copilot can generate a short summary at the top of your document and also suggest ways to strengthen your proposal, with options such as adding an FAQ, which it will generate for you as a starting point for you to refine and add to. Copilot has taken a tedious task, simplified it, and freed you to focus on the details that matter most. Então, vamos dar atenção aqui em alguns pontos que tinha citado lá no início. Então, a questão do prompt, né? Então, a gente tem esse prompt agora. Quando você tiver aí, né, contratado com o pessoal da MapData, Copilot para o Microsoft 365, como um add-on, tá? Você vai ter esse prompt como start dentro do seu Word, trabalhando ele no seu dia a dia. Fora também aqui, o botãozinho do Copilot, onde ele vai liberar aqui aquele menu lateral para você fazer as perguntas para o Copilot. E agora, como é que a gente vai fazer a questão de trazer esses arquivos de referência? Então, você consegue trazer tanto via arroba quanto via barra invertida, tá? E ele vai trazer todos esses pontos de geração conforme os arquivos de referência que você traz. Então, pode ser ali uma anotação dentro do seu OneNote, pode ser um documento que você já criou, né, para um outro cliente, e agora você tem um cliente que é parecido e você quer criar, por exemplo, uma proposta nova, uma documentação nova, como um arquivo de referência para esse cliente. E temos aqui uma questão do trabalho, né, conforme eu havia comentado, de nada ser imposto pelo Copilot. Então, por que nada é imposto? Porque aqui ele vai deixar você fazer todos os ajustes, fazer o que você gere, por exemplo, o parte de preço aqui está errada. Posso vir aqui e fazer uma nova geração daquele ponto em específico, tá? O que auxilia também a você corrigir ele, porque no começo ele vai aprendendo conforme as suas perguntas no dia a dia, tá? Não pense que assim que você instalar ele, assim que você de colocar ele conectado aí com a sua licença Standard ou com a sua licença Business Premium, que ele já vai sair, né, aprendendo tudo com as próprias pernas, não. A gente precisa deixar ele aprendendo por um tempo com os usuários, para depois você verificar toda essa riqueza, verificar o que ele consegue te auxiliar no dia a dia. Outro ponto aqui que ele não exemplifica Carlos, ele vai resumir textos, ele consegue trazer ali um resumo de tópicos específicos. Eu tenho aqui os conteúdos dentro do meu Word, que tem lá 200, 300 páginas, ou tem 50 páginas. Eu posso pedir ali, né? Eu sei que dentro daquele conteúdo tem um termo específico, mas eu não tenho esse tempo hábil para ler esse documento como um todo. Posso pedir para ele fazer um resumo para mim, com os principais termos, com os principais tópicos? Sim, você pode. Tá? Ele vai te auxiliar nesse dia a dia, tanto na parte de resumos, quanto nessa parte de criar os conteúdos baseados em outros, ou criar um do zero, ele vai te auxiliando também dentro do dia a dia. Outra questão que a gente pode verificar é a interação dele vindo também de outros aplicativos do Microsoft 365. Né? Então, já seguindo, a gente pode, por exemplo, pegar um arquivo de referência que é um Word e trabalhar para criar uma apresentação dentro do PowerPoint, por exemplo. Everyone has had a moment when they wish that they could turn their proposal into a custom-ready presentation without having to start from scratch. Now you can. Using just your own words, Copilot can translate Word into PowerPoint. Now you have a professional-looking presentation that you can hone and polish. Let's say you want to add a slide. Give Copilot some quick instructions and it immediately generates it for you. There it goes. Copilot doesn't always get everything right, so it's important to verify you're happy with it and make any edits that are needed. So this slide is too wordy. You can ask Copilot to make it more visual, which it does effortlessly. And check this out, Copilot can even animate the slide. It gives it a professional design treatment in a single click. But it doesn't stop there. Copilot automatically generates speaker notes for all your slides. It's not only a time saver, it's helping you be a better presenter.
Lembra quando a gente alugava aquele amiguinho que fazia as apresentações, ia lá no marketing, cria uma apresentação para mim, né? Agora não precisa mais, gente. Com o Copilot você vai conseguir pegar aquela proposta que você fez para o seu cliente, né? Pegar aquela minuta depois de uma reunião, pegar aquela ata e criar aqui uma apresentação a partir do que tudo que vocês acordaram. E não só isso, ele consegue transformar também e auxiliar você no dia a dia a transformar esses slides e deixar isso daqui mais profissional. Carlos, eu tenho uma identidade visual que eu preciso deixar padronizada para os meus slides, né? Você pode fazer o quê? Deixar dentro daquela pasta do seu SharePoint geral, né? Que toda empresa pode olhar, e o pessoal pega dali esse arquivo padrão do PowerPoint, que já tem os templates, e a partir disso você pode criar em cima desses templates, tá? E gerar esse conteúdo. Carlos, eu vi que ele está trazendo imagens. Onde que traz essas imagens? Ele pode trazer essas imagens tanto do conteúdo do banco da Microsoft, ele pode também trazer essas imagens vindas de um arquivo de referência que vocês coloquem, de um banco de imagens de vocês, para que vocês consigam deixar cada vez mais aí com a cara do negócio, com a cara da empresa de vocês. Perfeito? E um ponto de conexão. Então, você utilizou o Word aqui, né, para trazer essas informações para que você possa ter criado essa proposta, essa apresentação, tá? Um outro ponto que a gente vai olhar é parte de Excel. E a gente tem uma questão aqui com o Excel, né, que eu vou abrir aqui alguns parênteses com o trabalho dentro do Excel, para o uso dele, tanto na questão de produtividade quanto na questão de dados. Então, sempre geram algumas perguntas aqui. Daqui a pouco eu explico para vocês um pouquinho. Vamos lá. Copilot puts all the rich capabilities of Excel at your fingertips. Say you need to analyze this quarter's sales results for the monthly business review. You start by asking Copilot to analyze the data and give you 3 key trends. Within seconds, you've got what you need, but you want to drill in. You ask Copilot a follow-up question about one of the trends. Copilot creates a new sheet, giving you a sandbox to play in, and helping you get a better understanding of what's happening without modifying the data in the original sheet. You ask Copilot to visualize what contributed to the decline in sales growth this period. Copilot adds a little color to make the problem jump off the page. Now you want to dig a little deeper and ask a follow-up question with a what-if scenario. Copilot not only answers your question, it creates a simple model of the scenario, and even asks you if you want to learn more about what it did, with a step-by-step breakdown. Finally, you can ask it to create a graph of your projected model. Copilot has turned a sea of data into clear insights and actions. Então, aqui ele vai auxiliar na produtividade, né, com esses insights, essas informações, para que você consiga trabalhar de forma mais rápida com o Excel, tá? Alguns pontos, ele vai sempre, né, você vai ter sempre ali um botão de explicação para que você possa, antes de adicionar a sua planilha, né, qualquer coisa, você poder ter uma verificação prévia do que ele está gerando, dessa análise que ele está fazendo, desse modelo, né, que ele está gerando aí para te auxiliar no dia a dia. Carlos, mas eu consigo colocar outras fontes de informação, um RP, né, puxar daqui do meu Power BI e trabalhar com algumas questões dentro do Excel? Pense o seguinte: se esses dados foram dados de produtividade para o dia a dia, vindos de uma tabela dinâmica que você criou, ou que você trabalhou ali, por exemplo, com um VLOOKUP, por exemplo, você vai conseguir gerar, né, esses modelos, essas projeções de forma mais rápida. Quando a gente trabalha com dados de forma massiva, né, a gente tem que tomar um cuidado, porque nós temos um produto que é o Microsoft Fabric, onde você vai conseguir aqui olhar toda essa parte de dados massivamente vinda de outras fontes, vinda de outras plataformas. Por exemplo, vindo de um RP que você está trabalhando, vindo de um CRM, onde você pode criar todas essas análises dentro desses dados, né? Sejam eles ali dados não estruturados, me perdoa, sejam eles dados dados estruturados, mas que não estão ainda consolidados, né? Ainda não foram feitos os filtros de conteúdo, onde você pode trabalhar com esses dados lá dentro do Microsoft Fabric, e você vai ter o Copilot te auxiliando para essa tratativa de dados.
que você vai contar lá? Você vai ter um Cosmos DB, você vai ter um Data Lake também para te auxiliar, né? Aí depois de ter criado, ter feito toda essa manipulação dos dados, você pode gerar, né, parte de BI com Power BI aqui. Já dentro do Copilot com Excel, é realmente esse trabalho de velocidade para o dia a dia, um insight rápido. Estou me preparando para uma reunião aqui, vou fazer aquele batidão de vendas, né? E preciso ter ali como é que foi o meu último mês, ou como é que foi aqui o último mês da minha equipe, por exemplo. Então, você pode gerar ali, né, aquela consolidação da planilha e pedir para ele cruzar várias informações e trazer esses insights de projeções, se teve aumento, se teve um decréscimo das vendas ali daquele mês. Então, só ter esse cuidado, tá? Vou trabalhar com dados vindos de várias fontes, vai gerar uma volumetria alta de dados, né? Preciso fazer várias manipulações para depois gerar um BI, publicar um BI, né? Então pensa lá no Microsoft Fabric. Vou me preparar para uma reunião, vou fazer aqui uma projeção, né, bem rápida. Aí você pode utilizar o Copilot junto com o Excel. Legal, gente? Vamos dando uma sequência e parte de produtividade. Então aqui vem alguns pontos bem interessantes, que é o Copilot atuando dentro do Outlook e dentro do Teams. Eu não vou dar muitos spoilers com relação à parte do Teams, que vem sempre umas perguntas muito legais, tá? Agora, com o trabalho dentro do Outlook, você vai ter alguns pontos de foco, tanto na questão de você auxiliar a sua organização dos e-mails e também na questão de redação desses e-mails. O Copilot consegue te ajudar com essas questões também. We all struggle with the pull of the inbox. Sometimes it keeps us from focusing on our most important work. But at the same time, you have important emails to respond to. Copilot can help you separate the signal from the noise and give you hours of time back. Copilot can help you triage your inbox, highlighting the most important emails to prioritize. And Copilot also helps you on the go in Outlook Mobile. It can summarize long email threads. You can draft a reply, use data from an Excel file, and Copilot will generate a reply for you. You can edit it. You can make it more concise, change the writing style, or add more context. Now all that's left to do is review the proposed response and hit send. It's a productivity game changer. Eu já uso a parte de foco, tá? Recebo muitos e-mails durante o dia, né? E-mails da Microsoft sobre atualizações, até mesmo várias reuniões que são ali setadas para a semana, e eu preciso me organizar. Então, o Copilot também consegue colocar ali o foco para aquilo que realmente importa dentro dos seus e-mails também. E uma outra questão é você está atuando com ele dentro do mobile, e a parte de ajuste desses e-mails, ele também consegue te ajudar nessa redação desses e-mails. E aí você consegue colocar a tonalidade, né? Deixar isso mais neutro, mais casual, e também ajustar os tamanhos desses e-mails. E não só isso, você consegue trazer outros dados vindos de outras fontes de informação, um PowerPoint, o Excel, igual ele mostrou aqui para a gente. Agora, com o Teams, vem algumas coisas bem legais, tá? Tem um ponto aqui que eu gostaria de perguntar para vocês. Quem que gosta de fazer anotações das reuniões? Nossa diretora aqui da Microsoft, a Andrea, ela brinca, né? Quem que gosta de fazer meeting notes, né? Então vocês vão entender o porquê dessa brincadeira com o uso do Copilot dentro do Teams. Imagine you have an appointment that conflicts with your weekly business review. What if you could do both? With Copilot, you can opt to follow a meeting. After the meeting ends, Copilot will summarize what you missed. You'll get a notification in Teams when the recap is ready. This recap will highlight content that was shared, summarize notes, and any action items for you or others whose names were mentioned. You see that one of your customers was discussed, and you want to learn more. You can ask Copilot clarifying questions, and it provides a detailed response. It can tell you why a certain decision was made, and gives you helpful context. You can even ask Copilot what other solutions were considered. And it provides citations from the transcript, so you can see where Copilot drew these conclusions. It's a huge time saver. So that was pretty cool.
But the real magic of Copilot happens during a live meeting. Let's say you're in a meeting with your team. You can ask Copilot to summarize the meeting so far. You can see how it summarizes who said what points were made, and it's really capturing the spirit of the discussion. And as the meeting progresses, you can check in on where people stand. You can even ask Copilot what questions are unresolved. It's just amazing to see this happen in real time during a meeting. Então, por que será, né, gente, que a gente brinca aí sobre essa questão de meeting notes? Primeiro momento aqui, que a gente pode, entrei aí atrasado na reunião, putz, o que eu perdi, né? O que aconteceu? Abre o Copilot e pergunta, gente, quais foram os pontos aqui até o momento da reunião, né? Resume para mim até o momento o que aconteceu, quais foram os principais tópicos. Ele vai conseguir trazer aí isso para você no seu dia a dia, nas reuniões, tá? Outra questão, não deu um entroncamento aqui das minhas agendas, tive duas agendas aqui no mesmo horário, mas eu tenho uma ali que é super importante também, que eu não posso perder. Coloca lá o follow, coloca para essa reunião para ser gravada, e depois disso ele vai trazer, tá, para vocês aqui o resumo dessa reunião, tá? Ele vai trazer esse summary para você trabalhar no dia a dia. Vai trazer esse summary para você trabalhar no dia a dia, então com os principais tópicos. Vocês podem acabar me perguntando, Carlos, mas e como é que ele verifica essa questão do que é mais importante? Pelo transcript e também ali pela entonação, pela tonalidade, né, que vocês estão falando nas reuniões. Outra questão, notas. Então, se tivesse fazendo alguma nota aqui, né, até mesmo o pessoal da MapData aqui, eles estão aqui junto comigo na reunião, fazendo algum tipo de anotação das perguntas que vocês possam estar fazendo, também conseguiria trazer aqui de resumo a próximos passos, também consegue trazer como tarefas. E uma outra questão, Carlos, não tenho tempo hábil para rever essas gravações. O que você tem aí dentro do Copilot que pode me ajudar? A parte dos tópicos, né, as tags. Então, com o Copilot aqui, você consegue também ir no que realmente importa, né? Se foi citado o seu nome, se foi citado um projeto, você consegue diretamente naquele tópico. Um ponto aqui que a gente precisa ter de atenção é essa parte de recapitulação, ela vai estar livre e liberada quando você grava as suas reuniões, tá? Eu não sei aqui se o transcript dessa reunião está ativo, tá? Não vou conseguir mostrar para vocês. Mas se o transcript dessa reunião tivesse ativo, sem ser a gravação, eu conseguiria pedir para ele trazer um resumo para mim até o momento da gravação, ou me perdoa, da reunião, tá? Então, vocês conseguiriam até mesmo com o transcript ativado, né, olhar ali algum resumo, alguma questão. Mas a parte de recapitulação em si precisa estar sendo gravado. Um outro ponto é, estou numa reunião, né, não sei ali se o meu cliente tem Copilot também, mas sempre pregue para que você, dentro da sua organização, que vocês gravem essas reuniões, para que vocês consigam ter acesso a esse resumo. Ah, meu cliente pediu. Aí pega, copia, joga para um Word, melhora ele e manda a ata da reunião, né? Melhora lá com o Copilot e manda para ele por e-mail, utilizando lá a parte de redação do Copilot, e que você vai demorar aí no máximo 5 minutos para fazer tudo isso, e você já vai ter uma ata pronta e um resumo pronto. E depois, se esse cliente der no ok, você já vai lá com o Copilot também, cria a proposta para ele dentro do Word e manda para ele também via o e-mail, e você já consegue aí ter um ganho de mais meia hora no seu dia junto com o Copilot. Vamos olhar agora a parte de Power Automate, né? Até queria saber aí, pessoal, quem que utiliza bastante Power Automate no dia a dia, né? Eu sei que deve ter bastante gente aí que cria bastante fluxo lá, vindo para levar os arquivos pro SharePoint, né? Dos e-mails. Tem muita gente aí do financeiro que chega lá os XMLs, né? Chega lá o pessoal do fiscal também, chega as notas fiscais. Então, com parte de Power Automate, com o Copilot, você vai criar esses fluxos de forma muito mais fácil, tá? Para ajudar na automação do dia a dia da organização. At work, we all have unique tasks that we wish could be automated. And we have incredible automation tools with Power Automate that are available to everyone, not just developers. In this example, you've made the pitch, you've won the business, and now you need to deliver and be there for your customer.
You want to be notified whenever there's an urgent support issue for your accounts, and you want to create a collaborative space for the account team to solve the issue together. With Copilot and Power Automate, you can automate both these things in minutes using your own words. As you review the suggested flow, it's looking good. With a little more direction, Copilot can help write a summary of the problem, post that summary in the appropriate Teams channel, and tag the right colleagues to resolve the issue. This now gets seamlessly added to my workflow, getting it just the way I want it. Here you can see it in action, with your post in a Teams channel and the full team ready to jump in and resolve a delayed delivery for your customer. This is an awesome time saver for every customer from now on, and you built it in just a few minutes. Então, aqui a gente pode ver que foi um fluxo de trabalho mais complexo, né? Então, vindo lá de uma dor, de ter um back-office, ter um suporte, né? Linkando com vários outros plugins para o dia a dia. E ele veio auxiliando vocês aqui, criando um esqueleto, né? Muitos clientes perguntam, Carlos, mas eu consigo ir aqui em cada um desses e olhar os pontos que ele está fazendo, quem que ele está acionando, para quem ele está sendo direcionado, para quem que ele está pedindo uma aprovação? Sim, você consegue. Outra questão que ele também te indica é um plugin que seja pago, né? Ou alguma outra solução que precisa estar aqui citada dentro do seu ambiente. Ele também vai te trazer esses pontos para você verificar se você vai querer seguir contratando com isso, contratando essa questão ou não, tá? Ele vai conseguir te auxiliar desde os fluxos mais complexos até os mais simples para o dia a dia, para você ter essa criação aí e te auxiliar com o Power Automate na criação desses fluxos para o seu dia a dia. Olhando agora a parte de habilidades, tá? Antes nós chamávamos o Microsoft 365 Chat, que agora também é Copilot dentro do 365. Você consegue acessar ele via o office.com. E o que você consegue trabalhar com o chat aqui do Microsoft 365? Você consegue ter o resumo, né, acompanhar os seus projetos, as reuniões, tudo isso de forma mais fácil e ágil para o dia a dia. Você vai conseguir também criar brainstorms, tá? Para você trabalhar. Então, você vai conseguir ali criar arquivos de referência, usando suas ideias e os conteúdos que podem ser desde arquivos do Word internamente, ou agora mesmo com a internet, onde você pode puxar esses conteúdos para te auxiliar nesse dia a dia. Ele também vai conseguir te ajudar a avançar de forma mais rápido dentro das suas reuniões, dentro do chat, dos e-mails. Então, eu tenho aquela thread de e-mail gigantesca para ler. Não, pede para o Copilot, ele vai resumir para você. Né? Eu fiz lá, peguei aí uma folga, um dia, ou fiquei ali uma semana fora, não sei, tarde de férias, e muito chat, né, dos meus grupos aqui que eu atuo. Então, pede para ele resumir também os principais tópicos, ele vai ajudar vocês com isso também. Agora, eu tenho aqui uma pequena demo, né, setada, essa parte do Copilot, da parte do chat, para que vocês vejam. Vamos dar uma olhadinha nele, que tem bastante coisa interessante aqui para o trabalho no dia a dia. Então, primeira questão, como é que a gente vai acessar ele, né? Então, a gente vai lá, abre ali o seu Edge, office.com, né? Eu estou aqui usando a minha própria conta da Microsoft mesmo. Então, quando você tiver aí com o add-on do Copilot setado na sua licença, né? Lembrando sempre que os pré-requisitos são licenças Standard e licenças Business Premium, se você tiver dentro da linha Business. E se você tiver dentro da linha Enterprise, ele vai estar dentro dos pacotes tanto do Office 3 e 5 e lá do pacote Microsoft 365 E3 e E5, tá? Então você vai conseguir acessar ele aqui no menu lateral. E você já vai ver o quê? Que são alguns históricos do que eu perguntei para ele nos últimos dias. E ele vai te dar também aqui vários prompts para você trabalhar, tá, no dia a dia. Então, por exemplo, tem algumas questões aqui para brainstorm, né? Então você tem aqui para você sugerir para ele vários arquivos, onde ele consegue te dar ali 10 temas principais vindos daquele arquivo para você poder criar um outro. Você pode
perguntar para ele o que há de novo. Então, você pode, com essa pergunta do que há de novo, você pode vir aqui, tá? E citar uma pessoa, citar um arquivo, tá? Eu vou usar aqui como exemplo o meu gestor, né, o Cauê, e vou pedir para ele seguir. E ele vai olhar nos e-mails, vai olhar nos chats, vai olhar em alguns arquivos também, né? O que ele tem feito, né? O que a gente também tem feito em conjunto, as mensagens do que ele me passou, alguma questão, e ele vai auxiliar a gente aí nesse dia a dia. Aqui foi um resuminho bem curto, né? Então, porque a gente não teve tanta interação aí nesses últimos dias, tá? Mas ele consegue puxar um resumo bem completo. Outra questão que ele pode, né? Você pode perguntar para ele, para ele sumarizar aqui os chats recentes que eu tive com o Cauê, tá? Então também ele consegue te dando outras dicas para você continuar ali sempre enriquecendo de informações o seu trabalho. Carlos, mas aí está em inglês, eu também consigo utilizar em português? Consegue também, tá? Que o meu aqui está setado para o inglês. Então ele vai conseguir trazendo aí em tempo real várias informações, tá? Então, olha lá, ó, você pode depois para ele, ó, mandar um arquivo modificado para o Cauê, né? Com esse trabalho, só com o trabalho ali de perguntar o que é de novo, você já consegue fazer toda uma outra contextualização de informações para o seu trabalho no dia a dia. Então, ele aqui com a parte do Copilot, dentro dessa parte de Business Chat, né, perdão, de Microsoft 365 Chat, você consegue ter um assistente para o dia a dia, onde você consegue setar vários comandos e atuar com esse trabalho. Vamos seguindo, gente. Aí, para a gente encerrar, eu tenho aqui um pequeno na sumarização das informações. Então, a gente vai olhar o quê? Que o Copilot para o Microsoft 365, ele é orientado aí, baseado nos dados da sua empresa. E como é que isso é feito? Feito ali via o Microsoft Graph, para ele analisar todo o conteúdo para criar esse contexto junto com os aplicativos do Microsoft 365. Segurança, conformidade e privacidade. Então lembra que ele vai herdar, né, a sua segurança vindas do seu Microsoft 365. Então, se você está lá na licença, por exemplo, Business Premium, você vai ter vários parâmetros que você já vai conseguir setar, que vão te auxiliar para o dia a dia. Arquitetado para proteção de dados. Então, lembra lá da partição segura. A Microsoft não vai coletar informações aqui internas da sua organização a fim de treinar outras empresas. Dentro dos aplicativos que a gente já conhece, no nosso dia a dia, Word, Excel, tá? Também vai estar aqui, você está sempre no controle. Então, igual eu mostrei para vocês, vai ter sempre aquele prompt final, depois que você gerar um documento, para você analisar, para você manter, para você ajustar, para você deletar, criar do zero. E ele também está projetado sempre para aprender aqui novas habilidades. Então, quanto mais você executar ele, mais ele vai também trabalhar com tarefas e consultas mais sofisticadas para o dia a dia. Legal, gente? Agora a gente tem aí mais uns 9 minutinhos. Vou deixar para o pessoal fazer as perguntas. Se o pessoal da MapData tiver aí alguma também pergunta para fazer ou algum ponto de interesse. Enquanto a gente vai vendo as perguntas, o pessoal vai me falando as perguntas aqui. Alguns pontos, tá? Licenciamento, ele é como um add-on, então ele é um complemento das licenças. Hoje ele não está inserido em nenhuma licença por enquanto, tá? Então sempre você vai ter que contratar ele de forma complementar, como um add-on. Os pré-requisitos são as licenças Standard ou Business Premium, tá? Ou as licenças da linha Enterprise, se iniciando nas licenças do Office E3, indo até a Microsoft 365. Também está disponível na linha educacional, tá? Então as licenças lá A3, A5, perfeito? E aí, pré-requisitos, né? Como é que eu seto isso? Tá? Então o pessoal da MapData também consegue ajudar vocês aí na parte de aquisição, na parte de implementação do Copilot para o Microsoft 365. Espero que eu tenha elucidado para vocês aí o que o Copilot consegue auxiliar no dia a dia,
Então, ele vem como uma ferramenta justamente para que vocês consigam tracionar o dia a dia de vocês muito mais rápido, e que vocês consigam seguir, né, sempre para o que realmente importa para o dia a dia, sejam tarefas ali, né, mais sair do operacional e ir, né, com foco na organização e com foco no business de vocês, tá bom? Temos alguma pergunta, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Alguma questão ali sobre da onde vem a parte, ou quero trazer outros dados, né, do Microsoft Graph, por exemplo. O Microsoft Graph ele tem, por exemplo, duas fontes que você consegue trabalhar. Você consegue trabalhar tanto pelo Dataverse, dentro da parte plataforma, então você consegue fazer conexões vindos de lá, ou você consegue utilizar os conectores do próprio Microsoft Graph. E aí isso vai lá via a parte de search dentro do SharePoint. Trial não, ainda não tem disponível trial para o Copilot, tá? Hoje você contrata ele junto com um parceiro, no caso aqui é a MapData, então você consegue contratar com eles, e aí, se não me engano, aí o pessoal da MapData talvez saiba mais do que eu, acho que hoje só está anualmente, né, gente? Não tem como ser contratado ele mensalmente, né? Isso mesmo, Carlos, somente anual. Tem a versão mobile, Ana. Você consegue utilizar o Outlook mobile, você consegue utilizar ele no seu celular também, tá? Num tablet, por exemplo, eu estou com o meu tablet aqui na minha frente, eu consigo também utilizar ele no tablet e em outros dispositivos sem ser só o seu laptop. Opa, Guilherme. Então, por enquanto, a gente ainda está fazendo alguns estudos, tá? Por conta de ele estar trabalhando com dados formatados, essa questão do formato de tabela precisa estar imposta, tá? Então, ainda não conseguimos, por exemplo, eu criei ali e não está em formato de tabela, está só o formato normal do Excel. Eu ainda não consigo trabalhar com ele dessa forma, precisa estar no formato de tabela. Mas logo a gente já está trabalhando para que não só seja no formato de tabela, mas por conta de ele trabalhar com essa parte de inteligência generativa e por conta de ter ali uma modulação dos dados dentro do Excel, ainda precisa estar dentro desse trabalho via tabela. Beleza, Guilherme? Olha, o que eu posso te dizer sobre essa questão do idioma, é, por conta de ser uma inteligência artificial generativa e ela pegar a nossa dicção, tá? Tem muito a ver com a nossa dicção. Então, existem sim algumas perdas da forma como estamos falando, né? Perdão, no dia a dia, tá? Então, essas perdas vai ser muito pouca com relação a alguma palavra ou outra, tá? Seria mais ou menos esse caminho que você tá perguntando, ou você está falando sobre a questão de tradução? Ah, tá. Então, beleza. Mas não, a gente não tem visto muito essa perda com base na forma como é falado. Só muito com relação à parte de dicção mesmo, tá? Então, a gente preza muito pela acessibilidade. Então, você vai ver que tem várias também soluções ali dentro do Teams que vão te auxiliar nessa acessibilidade. Então, aqui, olha, eu utilizo muito no meu dia a dia, principalmente a parte de recapitulação, viu, Guilherme? E ajuda muito, auxilia muito, porque você sai ali muitas vezes de uma reunião para outra, logo em sequência você já tem outra e você não lembra muitas vezes o que foi falado, ou você lembra, mas você não tem aquela riqueza de detalhes. E se você gravou aquela reunião, ou se você ativou o transcript daquela reunião, com o Copilot você consegue recuperar essas informações, tá? Também dentro do Word, parte resumo, tem muitos clientes que já falam comigo, já perguntam muitas outras coisas, né? Falando sobre parte de resumo, cara, ajuda muito, ajuda também na criação de documentos, né? Então, porque hoje, com a parte de inteligência generativa, dentro do Copilot você vai utilizar sempre a parte do quê? De arquivos de referência. Então, você sempre vai puxar de um arquivo para criar outro, para colocar essa riqueza de informações para outro, ou você pode criar do zero, mas sempre é bom ter um arquivo de referência, por quê? Por conta de você trabalhar com esse arquivo, melhorar ele, e depois o Copilot aprendendo essas funções, aprendendo isso, ele vai cada vez mais trazer essa riqueza de informação,
Se você quiser depois, tem dentro do próprio Copilot, mas isso é para quem administra, tá? Isso é via o portal do Microsoft 365. Existe um plugin, que ele é um plugin gratuito. Eu não vou lembrar agora de cabeça, tá? Eu vou ficar te devendo essa informação, mas você consegue ver o quê? Ver a questão de produtividade dentro dele. Você consegue ver como é que está a aderência do Copilot, em quais soluções os seus usuários estão utilizando mais. Você consegue ter isso via ali uma elucidação, parecido com um Power BI, só que dentro do seu portal de administração do Microsoft 365. Ele traz ali a questão da adoção, essa é a palavra, ele traz a adoção. E em quais produtos está tendo maior adoção? No Excel, no Word, no Teams. Então você consegue até mesmo fazer essa verificação de informações. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Acho que a gente já está até com o tempo em cima aqui. Isso. Pessoal, devido ao horário, a gente precisa finalizar também, mas eu deixei novamente os nossos contatos aqui, né? O microsoft@mapdata.com.br, se alguém quiser entrar em contato por e-mail, ou o telefone geral também, tá? A gente está super à disposição de vocês aí para quem precisar tirar alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma aquisição, quiser conhecer melhor a ferramenta, a gente trabalha com o nosso time de pré-vendas e pode ajudar, né? Tem todo o time comercial e pré-vendas para apoiar vocês, a entender a demanda, a ouvir vocês, para a gente tentar encaixar a melhor solução e da melhor forma possível, tá bom? Carlos, obrigado, muito obrigado pela apresentação, pelo apoio, Microsoft aqui com o nosso time. Pessoal que esteve com a gente, muito obrigado também. Uma ótima semana para todo mundo e um abraço. Obrigado, gente. Boa semana. Abraço.